Muito bem. Nós sabemos que Deus está fazendo coisas grandes e maravilhosas nos nossos dias. Nós sabemos que dentro das Escrituras Sagradas há podemos dizer, um quebra-cabeças que vai se formando, peças vão sendo colocadas e você começa a divisar um cenário muito amplo, muito grande, dos dois lados. Tanto do lado das trevas, quanto do lado da luz. E nós olhamos para um centro dentro deste quebra-cabeças do Senhor, dentro de uma chave importantíssima para encontrar as peças. E esta chave é Israel. O que Deus está fazendo em Israel. Esta nação que desde 1948 aí está como Estado de Israel, Eretz Israel, tem algo muito especial para nós. Temos a alegria de ter conosco Ana Késia. Ana Késia, é uma alegria ter você aqui. Bem-vinda. Obrigada, pastora Ângela. É uma alegria para mim estar aqui. Amém. Ana, você me disse que é baianinha, mas eu te encontrei na Paraíba, não foi? Foi. Você está na Paraíba há quanto tempo? Eu moro lá há 4 anos. No período que eu fui para lá, foi assim que eu passei no vestibular. Eu morei na Bahia durante toda a minha vida e passei no vestibular lá e precisei me mudar. E aí, desde então, eu moro em João Pessoa. Sua família está lá com você ou só você? Não, só eu. A minha família permanece no interior da Bahia. Sim. E, Ana, como foi que você teve esse chamado? Como foi que você descobriu Israel no seu coração? Olha, pastora Ângela, foi muito interessante, porque no período de março desse ano, nós, inclusive, eu e uma amiga chamada Aildo Vieira, que também faz parte da liderança dos Cristãos por Israel, nós estávamos, inclusive, aqui em Belo Horizonte, enquanto que o líder do ministério, reverendo William, e a líder chamada pastora Valéria Nogueira, estavam em João Pessoa, ministrando na nossa igreja a respeito da mensagem Por que Israel. O nosso líder de jovens resolveu nos enviar para um projeto chamado Israelity, que aconteceu em julho desse ano. Sim. Ele consiste num encontro de jovens de várias nações. Nós tivemos a oportunidade de conhecer... Todos cristãos, jovens todos cristãos. Todos cristãos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer jovens da Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, vários lugares, várias nações. E o propósito desse encontro, dessa viagem, nós passamos 13 dias em Israel. O propósito consiste em entender a importância de Israel para Deus, para o Senhor, voltar à centralidade da palavra a respeito desse assunto tão pouco pregado, que se chama Por que Israel? Porque, de fato, essa terra, esse povo, essa aliança é tão preciosa para o Senhor. Sim, sim. É muito importante isso. Sim. Nós, inclusive, gravamos uma série de programas aqui com este tema, baseado no livro do reverendo William, Por que Israel? Por que Deus escolheu Israel? Por que Israel é tão importante? Por que Israel tem um papel a se cumprir na nossa geração? Porque Deus escolheu Abraão. Deus levantou esta nação para desta nação vir o Salvador de toda a humanidade, que é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, que é um judeu. Sim. Né? Há pessoas que ficam assim com uma certa reserva com Israel, certamente. E colocam às vezes apelidos nos judeus, se esquecendo de que a nossa Bíblia foi escrita por judeus. Sim. É a história de judeus. Jesus era judeu. Jesus vai voltar em Jerusalém. Lá naquela terra, ele vai pisar ali e nós viremos com ele. Ali vai ser estabelecida a capital das nações no milênio, no reino do Senhor. Então é muito importante estarmos ligados e entendermos por que Israel. Mas, Ana Késia, você disse que vocês estiveram lá em junho. Foram junto com a pastora... Julho. Sim. Foram junto com a pastora Valéria. Sim. Quantos jovens do Brasil foram? 4. Né? Na verdade, 4 pessoas do Brasil. 3 jovens, eu, Aildo Vieira, Larissa Polari e a pastora Valéria Nogueira. Você não pôs a pastora Valéria como jovem? Não. Entendo, pastora Ângela. 4 jovens. 4 jovens, isso. Verdade. Somente que a pastora Valéria tem mais experiência. Sim, certamente. 4 jovens brasileiros.
Vou contar para ela, viu? Tá. Então, vocês estiveram os 4 lá, as 4? Sim, lá. estivemos. E foi a primeira vez que você foi a Israel? Sim, é a primeira vez. E o que esse trabalho Israelity, o que fez, qual que é o trabalho que esses jovens foram buscar ou levar para Israel? Esse trabalho consiste em... houve uma série de roteiros turísticos muito relevantes para a nossa fé, de lugares muito importantes que lemos na palavra, e foi muito relevante para nós ter a oportunidade de estar nesses lugares, eu ficava maravilhada, assim, nossa, aconteceu aqui, tal história aconteceu aqui. Lindo demais. Maravilhoso, geograficamente falando, inesquecível. Mas não só isso. A grande questão que mudou a história da minha vida, e acredito que de tantos jovens que estiveram lá, foi entender a importância de Israel. Porque muito mais do que importância geográfica, que de fato aquela terra tem, é muito importante mundialmente, é a importância da aliança que o Senhor tem com eles. E a cada roteiro que nós tínhamos, éramos ministrados pela liderança presente, com uma série de estudos enfatizando justamente esse tema da importância de Israel. Por que Israel? Isso foi o centro de toda a viagem. Não foi um encontro meramente turístico. Sim. Mas ele foi um encontro voltado para o esclarecimento desse tema e a propagação dessa mensagem para várias nações, através dessa nova geração. Muito importante o que você disse, Ana Kézia, porque nós sabemos que aliança é algo muito importante. Sim. Se nós temos, eu tenho aqui no meu dedo a minha aliança de casamento, que mostra que eu estou ligada ao meu esposo até que a morte nos separe. Nós prometemos isto, nós fizemos esta aliança no dia do nosso casamento. E essa aliança é inquebrável. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Deus não aceita o divórcio. Quando os discípulos perguntaram a ele, Senhor, e quanto ao divórcio, Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Jesus respondeu dizendo, olha, isso Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, pessoas que não sabem perdoar, não sabem lidar com essas questões na aliança. Mas a aliança para Deus é uma aliança. É um pacto feito com responsabilidades muito importantes. Então, nós vemos que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, reiterou sua aliança com seu filho Isaque, com Jacó, com os 12 patriarcas e com a nação toda. E esta aliança de Deus foi uma aliança de que ele seria o Deus de Israel. Israel seria seu povo, seus filhos. Deus estabeleceu com relação à terra, não é? Sim. Deus estabeleceu de uma maneira tão linda porque para vir o Messias ao mundo, ele teria de nascer num lar, num lugar, vamos dizer assim, limpo espiritualmente. Ou seja, se Jesus nascesse lá no meio dos pagãos, Jesus nascesse lá no meio do hinduísmo, aqueles povos pagãos que viviam antigamente, na época dele, há 2000 anos atrás, não iriam reconhecer a beleza da fé, não iriam reconhecer a beleza, não teriam entendimento do Deus verdadeiro. Então, Deus se revelou primeiro a Abraão, se revelou a esta nação para que dali viesse para o mundo inteiro a revelação de quem Deus é. Isso é maravilhoso. Então, vocês tiveram ministrações em todo o tempo. Em Jerusalém, na Galileia, no Mar Morto. Várias ministrações. Que coisa linda. E algo que marcou muito a minha vida é justamente um pouco do que a senhora está falando, essa questão da aliança. Eu conheci o Senhor em 2010. Foi a minha primeira grande experiência. Eu costumo dizer que eu vivi 2 grandes experiências. A primeira foi conhecê-lo, conhecer o seu amor sacrificial, o seu amor maravilhoso e eterno. E a segunda foi entender o seu amor por Israel. Sim, a ponto de amá-los tanto, ter uma aliança eterna com eles
E essa questão de aliança é muito interessante. Por quê? Porque por muito tempo, antes de conhecer essa verdade, eu li o Antigo Testamento como se fossem histórias para simplesmente edificar a nossa fé. Não que elas não sejam, obviamente. A palavra de Deus, ela está aqui, ela é a expressão da verdade, ela edifica a nossa fé. Mas é como se eles tivessem ficado para trás, por terem rejeitado o Messias. E em Israel, eu tive a oportunidade de me arrepender pela minha arrogância, de achar que, como igreja, agora a nova aliança é para nós, e eles tinham ficado para trás. Para nós somente, né? Para nós somente, exatamente. Mas entender essa aliança eterna que o Senhor tem com eles é tão maravilhoso, porque a Bíblia, eu olho para a palavra com novos olhos. Eu consigo enxergar a palavra mais perto do que o Senhor escreveu essa palavra para nos ensinar, para nos ministrar, para nos exortar. E aí, a nossa oração lá era assim: Jesus, nós queremos amar o que o Senhor ama. Nós queremos enxergar a Tua palavra como o Senhor quer que a gente enxergue. Nós queremos cooperar com o Senhor, com a Tua vinda, amando nossos irmãos mais velhos. Isso, é assim que a gente lindo. se sente. Olhar para eles como o primogênito de Deus. E mais maravilhoso ainda é entender que o Senhor, tão aliançado com eles, tão protetor de Israel, o guarda de Israel não dorme, o grande Deus de Israel, o santo de Israel, que escolheu esse povo para estabelecer o seu nome, para se fazer conhecido, para estabelecer salvação. A salvação vem de judeus. Esse Deus de amor amou o mundo de tal maneira que a ponto de cegá-los parcialmente, para que eles não conseguissem receber o Messias, para que nós conseguíssemos receber o Messias. E eu queria até, com licença, ler um versículo que está em Romanos 11, do 25 ao 27, que diz o seguinte: Irmãos, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Ou seja, ler essa palavra me faz entender o amor do Senhor, tanto por Israel como pela igreja. É verdade. O amor do Senhor é a essência do amor que Ele é. Tão profundamente aliançado com eles, eternamente, e essa aliança, ela está vigente na minha geração, na nossa geração, para sempre. Sim. A aliança do Senhor, não importa se eles erraram, o quanto que eles erraram, ou se a igreja errou, o quanto que a gente erra a cada dia, mas o Senhor está aliançado conosco, disposto a, como um pai, pegar pela nossa mão, nos corrigir muitas vezes, sim, porque o Senhor corrige o filho a quem ama. Sim. Tanto fez e faz com Israel como conosco, a igreja, mas não nos deixa. Aleluia. E esse sentimento de arrependimento foi muito profundo no meu coração lá, porque eu dizia assim: Jesus, me perdoe como igreja por não cooperar com os meus irmãos, por não amá-los como o Senhor ama, por não compreender a centralidade que eles têm na palavra. E algo muito interessante também, pastora, é que esse movimento, ele não consiste em tornar as culturas judaizadas. É claro. Ele consiste em alertar que judeu é só judeu, esclarecer para a igreja. Gentil é gentil, brasileiro é brasileiro, italiano, todas as nações, e que nós devemos voltar o nosso olhar para a nação que o Senhor escolheu para se revelar ao mundo, ao mundo inteiro. Muito lindo. Olha, Kézia, eu sei que nossos telespectadores estão querendo saber um pouquinho mais a respeito dessa viagem sua, a respeito do que está sendo feito em Israel. Então, nós vamos assistir a uma reportagem sobre Israel, sobre os jovens, sobre os realities, sobre os cristãos por Israel e o que isso tudo significa e o que isso tudo vem trazer para nós. Vamos assistir essa reportagem juntos. Vamos lá. Israel é um país que, embora pequeno no tamanho, traz consigo grandeza espiritual.
É considerado Terra Santa. O país vive constantes conflitos, mas sempre sai vitorioso. Pessoas do mundo inteiro visitam Israel, turistas em busca das belezas naturais e de aproximação com Deus. Existem muitos trabalhos evangelísticos feitos ali. Um deles é o Israelite, movimento de jovens adultos do Ministério Cristãos por Israel Internacional. Este ano, 3 jovens embarcaram para Israel com um só propósito: descobrir o que há no coração de Deus. O foco do movimento é inspirar a nova geração a amar Israel. A primeira semana do Israelite foi intensa. As jovens conheceram lugares importantes e relevantes em relação à palavra: Tel Aviv, Jaffa, Cesareia, Mar Morto, Mar da Galileia, cidade bíblica de Davi, entre tantos outros locais. Cada vez mais, o coração das meninas se enchia de amor por Israel. Entre sorrisos, muita dedicação. As meninas trabalharam como voluntárias no Ineni, restaurante que alimenta de graça judeus sobreviventes do Holocausto e necessitados em geral. Fim da viagem e muita alegria. Desejo de propagar a mensagem de amarmos Israel. Saudade, gratidão e amor de hoje em diante acompanharão as jovens sempre. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí de Israel, do Israelite, e sentir o coração bater forte aí com relação aos jovens. Esta geração compreender, ter os seus olhos abertos para o que Deus está fazendo em Israel, para o que Deus quer fazer em Israel, para a compreensão que Deus quer trazer para a igreja. Nós sabemos que durante algum tempo a igreja esteve assim com aquele entendimento, aquela chamada teologia da substituição, que é o que a Ana Késia falou. Da igreja, às vezes, pensar que Deus tirou a aliança com Israel e transferiu para a igreja. Mas não é verdade. Deus mantém a sua aliança com Israel, mantém a sua aliança com o povo, mantém a aliança com a terra, e Deus estabeleceu também em Cristo Jesus uma aliança com os gentios, com a igreja. Nada interfere um no outro, pelo contrário, se completam. E, Ana Késia, você falou sobre a ida de vocês, falou sobre as ministrações que vocês tiveram, e vocês foram recepcionados pelos jovens lá. Houve alguma interação deste grupo de jovens cristãos com jovens judeus ou com o povo judeu? Houve alguma interação em algum momento? É muito interessante que a gente teve a oportunidade de participar de trabalhos voluntários lá e pôde entrar em contato com o povo, com os jovens, com alguns. Tivemos a oportunidade de conhecer uma sobrevivente do Holocausto, uma norueguesa. Foi assim incrível. Estivemos em um restaurante com a oportunidade de fazer trabalho voluntário lá. 2 manhãs, nós passamos lá algumas manhãs lá, revezávamos os grupos. Podemos conhecer também um estabelecimento. Só um momentinho, como era esse trabalho voluntário? Servir, trabalhar, como era? Vou explicar. Ele consiste no seguinte: esse restaurante fica aberto para as refeições gratuitas e pessoas elas ficam voluntárias, algumas por determinado tempo. Nós conhecemos um casal que estava lá, servindo 3 meses lá, e nós tivemos a oportunidade de estar lá por um tempo. Cooperávamos na realização do alimento, na limpeza, no serviço, e o foco do atendimento desse restaurante é judeus que não têm condição, alguns marginalizados, também sobreviventes do Holocausto, ou seja, de consolar na prática o povo judeu. Foi uma oportunidade muito rica. Que lindo. Também estivemos em uma instituição com crianças especiais. E foi, assim, muito enriquecedor conhecê-las, conhecer o trabalho. Isso foi em Jerusalém? Em Jerusalém, ambos em Jerusalém. E ambos apoiados pelos cristãos por Israel. Foi, assim,
Incrível. E realmente, como vocês podiam sentir como que eu diria assim, a reciprocidade do povo de Israel com relação ao trabalho de vocês? Sim, sim. A simpatia? Eu fiquei maravilhada como que eles são amorosos e receptivos, e conhecemos muitos deles, e também muito reverentes ao Senhor. Eu fiquei maravilhada com aquele povo lindo. Que bom, isso aí foi... Teve alguma experiência sua assim que foi muito marcante ali em Israel, Ana Kézia? Algum lugar especial onde você teve assim um impacto maior? Porque quando a gente vai a Israel, a primeira vez que eu fui, eu chorei demais. Principalmente quando chegamos ali no túmulo vazio, diante do Calvário ali, o Gólgota. E isso foi em 1975, você nem era nascida. Então, foi uma experiência impactante, porque havia pessoas de várias nacionalidades, e a gente ali cantando em português, em inglês, em alemão, em espanhol, cantando Rude Cruz. Foi algo tremendo, de derreter a gente, derreter o coração. Então, foi um impacto muito grande. Cada viagem que a gente faz, há certos momentos, certos lugares muito impactantes. Houve algum momento assim na sua vida ali? Sim, é muito interessante. Eu consegui lembrar assim rapidamente que nós estávamos na Galileia, hospedados na Galileia, e saindo do momento do jantar. Eu e Larissa Polari, que esteve conosco também é de João Pessoa. E aí nós encontramos um grupo de jovens fazendo um ensaio de canções de adoração, numa quadra próxima ao restaurante, da saída do restaurante. Nós olhamos para eles e fomos tomadas de um choro, pastora Ângela. Nós olhamos para eles dizendo assim, eles são, como a palavra do Senhor diz, tesouro pessoal, menina dos olhos, primogênito de Deus, aliança em vigor. Olhamos para eles, nosso coração se derreteu. Eu acredito que o Senhor nos deu mesmo espírito de súplica, de um clamor profundo. Um amor muito grande. Um clamor profundo em favor deles, em amor a eles. E aí, inclusive nessa noite, nós ficamos muito quebrantadas ao longo de toda a noite, nesse mesmo sentimento de arrependimento e de, Jesus, obrigado pelo Senhor ter nos avisado, nos ensinado mais profundamente a Tua palavra a respeito deles. Amém, amém. Talvez você pergunte, mas por que Israel? Por que esse amor? Por que esse investimento? Por que os jovens? Porque nós vivemos um momento profético na história. Nós estamos vendo as pombas voltando ao seu pombal, nós estamos vendo as nações se movendo, os judeus voltando para a sua terra, nós estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas de uma maneira literal, o deserto florescendo, no deserto sendo plantado pimentões, tomates, morangos, laranja, banana. Nós estamos vendo as cidades antigamente assoladas, totalmente reconstruídas. Nós estamos vendo as praças cheias de crianças brincando, de velhos ali assentados. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos tudo que está escrito pelos profetas há tanto tempo atrás, diante dos nossos olhos. E a igreja é usada pelo Senhor como este instrumento para o cumprimento das profecias bíblicas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.